Pastor Ronaldo Luiz, a palavra está com você agora aí, para trazer para nós. Cadê a camisa? Me dá uma camisa aí bonita, abre ela aí, igual águia. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente canta mais. Abre para mim aí. Quanto que é cada camisa dessa aqui do Brasil? 40. E essa aqui? 50. Então abre aí. Olha que bonita camisa. Gente, é uma oração pelo Brasil. É maravilhoso a gente orar. Você que quer semear, usar uma camisa dessa do Brasil, olha que lindo. Então tá ali, né? Olha, tudo emborrachada, muito legal. Tá bom? Essa é 40, essa é 50. E essa aqui, 40 também? Aí, ó, vamos interceder pelo Brasil, amar o Brasil. Porque Deus nos fez nascer aqui, né? Deus nos fez nascer ali. Aqui, glória a Deus. Qualquer coisa pode passar na maquininha de cartão da igreja e depois a igreja repassa para ela. Amém. Pastor Ronaldo Luiz. Glória a Deus. Num minuto, me conta aqui. Desde o início você sonhava ser jogador profissional? Pastor, eu tinha 7 anos de idade. Ah. Eu tinha 7 anos de idade quando eu comecei a jogar futebol com meu primo lá em Santa Luzia. 7 anos? 7 anos. E aí eu comecei a driblá-lo e ele não entendeu por quê. Né? Então ali eu acho que nasceu ali o meu dom, meu talento. E de lá para cá, na verdade, eu já nasci numa família onde tem muitos jogadores de futebol. Não profissionais, mas... A turma da várzea, né? Lá em Santa Luzia, né? E teve pessoas que disseram, você não vai conseguir, não falta isso, né, também, Não falta, né, pastor? Não falta aquelas pessoas que não alcançam sucesso e também não quer que você alcance sucesso, né? Então, os meus companheiros, vamos dizer assim, de infância, de juventude, eles não acreditavam que eu chegaria onde eu cheguei, né? Mas eu sempre acreditei. Né? Eu não dava importância para aquilo que falavam a meu respeito, não. Glória a Deus. Conta para nós aquilo que Deus pôs no seu coração aí. Tá bom, pastor. O teclado fica sendo o nosso sinal ali, pode ser? Ele é o nosso pastor lá no bairro Castelo, na Avenida Tancredo Neves. É uma bênção, pastor. Glória a Deus. Você está aqui na Getsemane há quantos anos, Ronaldo? 23 anos. Eu era um menino. Eu também era, pastor. Eu era bem mais novo. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, irmãos, amém? É uma grande alegria poder estar aqui, ministrando a palavra do Senhor, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, né? Porque afinal de contas, nesse altar aqui passam homens muito cheios do Espírito Santo, né? Muito abençoados, como foi, né? Nesse culto nós tivemos anteontem, ontem, esses dias todos aí, uma unção de Deus, um poder de Deus, né? E há 21 anos atrás, praticamente, quase 21 anos atrás, o pastor Jorge me chamou na casa dele e disse para mim assim, olha, tal dia eu vou ter uma consagração aqui pastoral, dia 29 de dezembro de 2002, então eu quero que você venha de terno, gravata, porque eu vou te consagrar pastor, porque Deus mandou te consagrar pastor. Não é? Eu falei, meu Deus do céu, se Deus falou com o pastor Jorge, não tem nem como dizer não, né? Então é melhor eu ir bem bonitinho para poder ser consagrado pastor. E no dia 29 de dezembro de 2002, eu então fui consagrado pastor. E já estamos ali na Missão Castelo 16 anos, agora dia 31, nós completamos 16 anos de missão. Eu estou há quase 18 anos à frente de uma missão, porque nós começamos ali no bairro Ouro Preto, depois descemos para o bairro Castelo e estamos ali servindo ao Senhor. Deus tem honrado, Deus tem sustentado uma missão muito abençoada, onde o Senhor tem falado conosco ali de uma maneira muito especial. E eu estou aqui nessa noite para poder compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, né? Como o pastor Jorge mesmo disse, eu sou um ex-atleta de futebol, joguei 17 anos entre base e profissional, e durante esses 17 anos, ao longo de 17 anos, eu pude participar aí junto com todos os companheiros que eu tinha, de 23 títulos conquistados na carreira, né? E os maiores títulos, pastor, da minha história são títulos internacionais. Eu sou 2 vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, eu tenho mais títulos que o Atlético Cruzeiro junto. Só eu tenho 3 Libertadores, só eu. Então e Atlético e Cruzeiro juntos tem 3, né? Eu sou pastor, no futebol brasileiro, no que se diz respeito a campeonato da Libertadores, na história do futebol brasileiro, nas Libertadores, no Brasil existem apenas 8 jogadores que conseguiram ganhar 3 títulos da Libertadores, eu sou um deles, né? Então eu estou na galeria
dos 8 privilegiados, né? Então, mas muito mais do que isso, o maior título da minha história aconteceu no dia 1º de março de 1993, às 21h45, na rua Afonso Pena, na Assembleia de Deus do bairro Bom Retiro, do pastor Jabes Alencar. Estava chovendo, era uma segunda-feira, era uma noite fria, quando o pastor Jabes perguntou: tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu levantei minhas mãos e entreguei minha vida para Jesus. Foi o maior título que eu conquistei na minha história. Amém? Glória a Deus. E já se fazem 30 anos que eu caminho com o Senhor, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos bem rapidamente. Eu sei que quando eu subir para tocar o teclado aí, está na hora de parar, porque já estou na resistência há 23 anos, né, irmão? Então, quando toca o teclado, já é um sinal, a gente já entende o mistério aqui. Glória a Deus. Por isso que eu vou falar muito, não, para que a gente tenha a oportunidade de falar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 5. É um texto que você já conhece muito, né? Fala sobre o Espírito Santo. A minha esposa, a pastora Raquel, ela não pôde vir, porque ela está recuperando de uma gripe muito forte, então ela queria vir. Eu falei: fica quietinha aí, porque senão você vai começar a tossir lá na igreja, e a pessoa vai achar que você está com outra coisa, então fica em casa, fica tranquila. Mas aqui está a Rafaela, minha filha, mas fica de pé, Rafinha, para ver como é que você é bonita, igual a mãe, graças a Deus. A outra, nossa filha, ela mora em Rio Grande do Sul, o marido dela é também jogador de futebol. Aqui se faz, aqui se paga, né, querido? Então, tá lá, foi campeão lá, viu, pastor? Foi campeão lá, campeão da Série B lá do Campeonato Gaúcho. Ano que vem vai disputar a primeira divisão lá. É um menino de Deus. Pastor Jorge fez o casamento deles lá há 3 anos atrás. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. E não vos embriagueis com vinho, ou não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A minha versão é uma versão diferente dessa, mas é a mesma coisa. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pai, a tua palavra, Senhor, fale conosco nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Todo mundo aqui, a nossa igreja, uma igreja que crê, obviamente, na Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E quando eu me converti no ano de 93, eu ficava vendo ali, pastor Jorge, na Assembleia de Deus, os irmãos, os assembleanos falando em mistério, falando em línguas, né? E óbvio que eu queria também falar. Eu perguntei para alguém lá na igreja assim: onde é que aprende a falar essa língua? Porque eu era novo, não tinha conhecimento ainda. Eu falei: não, você tem que buscar o Espírito Santo. Mas eu falei: mas como é que busca o Espírito Santo, né? Como é que faz para poder receber isso aí? Porque eu achava legal, eu achava bonito. As pessoas ficavam ali falando, e aí me disseram que eu tinha que buscar o poder de Deus. Eu falei: então me ensina a buscar o poder de Deus. Aí disseram para mim: você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa estar em sintonia com o Senhor, você precisa desejar isso na sua vida. Eu falei: então tá, eu vou começar a desejar isso. Eu lembro que por muitas vezes eu estava dentro do Morumbi, no estádio, no campo, jogando. Eu estava orando. Uma vez eu joguei contra o Palmeiras, eu marcava ali exatamente o animal, o Edmundo, né, que jogou no Palmeiras. E eu lembro que eu estava orando, pastor, dizendo assim: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo dentro do campo jogando. Presta atenção. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Aí o Edmundo olhou para mim e falou: você é maluco, Ronaldo? Eu falei: você não entende esse mistério é eu que entendo. Eu comecei a pedir, buscar, e um belo dia estávamos eu e o Gilmar, que já pregou aqui, o esposo da Aline Barros, nós jogamos no mesmo clube em São Paulo. E aí ele me chamou para ir numa reunião no bairro chamado Jardins, lá em São Paulo. E quando nós chegamos ali, tinha um pastor muito abençoado, pastor Sérgio, e ele perguntou para mim assim: Ronaldo, você já foi batizado com o Espírito Santo? Porque como eu era assembleano, né, a evidência maior de uma pessoa batizada com o Espírito Santo é quando falava em língua. Depois eu vim para Getsemane, Batista, e fui estudar economia. Eu aprendi que quando você recebe Jesus, você também recebe o Espírito Santo na sua vida. Amém? Então assim a gente vai aprendendo aos poucos, vamos embora, e assim que a gente vai funcionando, né, irmão? Mas naquela época eu pensava que eu tinha que falar línguas para entender que eu tinha o Espírito Santo na minha vida. E o pastor me perguntou assim: você já fala em línguas, você já tem um dom do Espírito Santo? Eu falei: ainda não. Mas você quer falar em língua? Eu falei: eu quero. Então pode falar. Eu falei: mas eu não sei falar.
me ajuda a falar isso aí. Aí chamou várias pessoas, me colocou num círculo, no meio de um círculo, e disse assim: olha, quando nós contarmos a 3, você não pode mais falar em português. Eu falei: meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como é que vai ser isso? Me ajuda aí, né? Então, quem sabe nessa noite aqui tem alguém pensando da mesma maneira. Fique tranquilo, querido, é só buscar que o Espírito Santo desce, amém? Aí eu lembro perfeitamente que quando eles começaram a orar, o Gilmar, o Vilela e algumas pessoas começaram a orar em mistério, falando em línguas, ficando de um lado para o outro, e de repente o pastor Sérgio disse: Senhor, derrama do teu Espírito sobre a vida do teu filho. 1, Senhor, enche ele com o teu Espírito Santo. 2, no 2 as minhas pernas já estavam tremendo, e de repente eu falei assim: Senhor, eu quero que o Senhor derrame sobre a tua graça e o teu poder. 3, quando ele falou 3, eu não vi mais nada. Aqui não é que eu não vi mais nada, que eu estava endemoniado, não, eu não vi porque eu caí e fiquei falando em mistério. Eu sabia tudo que eu estava falando, né? Eu sabia que eu estava lúcido, não desmaiei não, eu estava lúcido, mas é como se fosse um flash, né, de uma câmera fotográfica em cima de mim. Foi a sensação que eu tive, e ali eu comecei a falar em mistério. Que maravilha, que presença gloriosa. Aí no dia seguinte eu fui treinar, pastor, fui dormir, foi à noite. No dia seguinte eu fui treinar, quando fui dar bom dia para um amigo meu, eu falei mistério. E disseram para mim assim: Ronaldo, você está louco? Eu fui abrir a boca de novo, eu falei em língua outra vez. Já entendi, é para eu ficar calado. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia diz que eu não posso me embriagar com bebida alcoólica, eu não posso me embriagar com vinho. E lamentavelmente tem muitas pessoas que estão no nosso meio e que eles ainda fazem uso de bebidas alcoólicas e acham que isso é muito normal. E o apóstolo Paulo, ele orienta: não vos embriagueis com vinho, que há confusão. A Bíblia diz em Provérbios: não olhe para o vinho quando ele está brilhando no copo, porque depois de ser ingerido, é como se fosse veneno de uma cobra. É assim que as pessoas, elas não conhecem a palavra. Por isso que a Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído. O meu povo não é destruído, ele está sendo destruído. E qual é a causa, né, que levava essas pessoas de Deus a serem destruídas? A falta de conhecimento. Essa palavra conhecimento, ela pode ter duplo sentido na Bíblia, porque a Bíblia diz que quando Ana vai até o templo buscar a Deus, porque ela era estéril, ela queria ser mãe, e a Bíblia diz que ela pede para Deus, para abrir a madre dela, para dar para ela um filho varão, ela o devolveria a Deus. E diz a palavra do Senhor, que quando Ana foi embora com seu marido Eucana, chegando em casa, diz a Bíblia, e Eucana conheceu Ana. Eu te pergunto, será que o marido não conhecia a mulher? Mas é óbvio que a palavra de Deus não está querendo dizer que é conhecer no sentido de ciência, mas sim de relacionamento íntimo. Então quando a Bíblia diz assim, olha, que nós temos que ter um conhecimento de Deus, porque senão nós podemos ser levados à destruição, está dizendo o seguinte: nós precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, para que possamos conhecê-lo. Agora, de que maneira que eu tenho um relacionamento íntimo com Deus? Através de jejuns, através de consagração, de leitura da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia é muito clara: e conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, e conhecereis Jesus, e Jesus que é a verdade te libertará. Aleluia! E aí então eu comecei a conhecer mais e mais a palavra de Deus, e eu desejei muito ser cheio do Espírito Santo. Um dia eu cheguei, pastor Jorge, uma irmã não da GCM, não estava aqui ainda, mas lá na Assembleia de Deus. Ela era uma profeta de Deus. Eu falei: irmã, ore por mim, porque eu quero ser vaso. Eu achava bacana esse negócio de ser vaso, né? Porque na Assembleia de Deus é muito comum você usar: eu quero ser vaso. Eu achava bonito ser vaso, né? Aí minha irmã falou comigo assim: irmão Ronaldo, você sabe o que é ser vaso? Para você pedir? Ah, eu sei, pode orar para eu ser vaso. Minha irmã orou, levou a sério. Pastor, eu não machucava. Depois que ela orou por mim, eu passei a machucar toda hora. Eu falei assim: uai, não estou entendendo não? Antigamente eu não machucava, agora eu pedi para Deus ser vaso, eu estou machucando o tempo todo. Aí eu fui falar com ela: o que você fez? Que oração que você fez? Desfaz aí. Ela falou assim: eu só não falei com você que para ser vaso tem que ir lá em Jeremias 18. Aí eu falei: o que é Jeremias 18? O oleiro e o vaso.
Aí ela falou assim: para ser vaso tem que ser amassado, para ser vaso tem que ser lapidado. Eu falei: mas como é que é essa lapidação aí? Aí disse: não, Deus te pega, você é barro na mão dele, ele vai começar a te amassar, te formar, e quando ele vê que não está o vaso como ele quer, ele amassa de novo. Eu falei: meu Deus do céu, se eu soubesse desse capítulo 18 de Jeremias, eu não tinha pedido para ser vaso. Mas irmãos, eu vou falar para você, valeu a pena pedir para Deus isso, porque Deus começou a usar profetas na igreja para dizer para mim dessa maneira: eu te levanto como profeta e vou te levar nas nações. Você é chamado por mim hoje. Eu lembro, eu jogava no Vasco da Gama em 98, no dia do meu aniversário. Nós somos de uma cidade chamada Alcântara. Alguém conhece a cidade de Alcântara, Rio de Janeiro? Alcântara. E nós fomos ali na cidade de Alcântara, numa reunião ali de obreiros de uma igreja do Evangelho Quadrangular. E ali naquela reunião, eles falaram comigo: Ronaldo, nós queremos orar por você. Me colocaram no círculo, no centro do círculo, e disseram para mim, e a irmã começou a orar por mim, e daqui a pouco ela me pega pelas mãos e começa a dizer para mim: apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. A irmã Laodiceia, hoje ela é pastora da igreja evangélica quadrangular da cidade de Alcântara. Eu falei: apacentar e cuidar, ovelhas são pessoas, Deus está me chamando para cuidar, mas eu só tenho 2 ovelhas, eu tenho a Raquel e a minha filha Rebeca. Mas eu entendi que Deus estava me chamando para o ministério. Eu falei: vou jogar bola mais uns 3 ou 4 anos, porque naquela época eu tinha 32 para 33 anos, eu jogo mais uns 3 ou 4 anos, e aí, tranquilo, a gente vai trabalhar na obra do Senhor. Quando eu parar de jogar, eu projetei isso. A Bíblia diz que o cavalo prepara para a batalha, mas a resposta certa vem da boca do... No ano de 1999, nenhum contrato foi para mim, veio para mim, nenhum contrato. Do início ao final do ano, eu não trabalhei em nenhum clube, o ano inteiro. Aí, a situação começou a ficar esquisita, porque não se ganhava tanto como hoje. Ganhava bem, mas não tanto como hoje. Não dava para fazer uma reserva financeira. Eu sei que Deus estava trabalhando na minha vida. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque eu busquei ser cheio do Espírito Santo, irmão. Hoje, você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo, você assistindo aí, busca ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque um homem, uma mulher de Deus que não é cheio ou cheia do Espírito Santo, ele não suporta a prova. Porque só o homem cheio de Deus e do Espírito de Deus para suportar as provações. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu estou falando com conhecimento de causa. No ano de 99 eu chego em casa com um bom dinheiro no banco, e com 2 carrões. Eu tinha uma caminhonete maravilhosa. A minha esposa, a pastora Raquel, tinha um carro. E no final do ano, eu estava andando a pé em Belo Horizonte. No mesmo ano, a minha filha desejou comer, sabe o que? Soufflé, que custava R$2,50. E eu não tinha R$2,50 para comprar soufflé para minha filha. Mas uma coisa eu tinha na minha vida e sempre tenho até hoje: a presença do Espírito Santo de Deus. E isso faz uma diferença muito grande. A minha filha dizia: não essa, mas ela não era nascida ainda, mas a Rebeca, ela disse assim: pai, eu quero soufflé. Eu disse: filha, o pai da terra não tem dinheiro, mas o pai do céu tem tudo. Vamos orar, filhinha? Vamos. Dobramos o joelho na nossa casa e começamos a orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio no poder do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e da prata. A tua palavra diz no livro de 1 de Crônicas 29, a partir do versículo 11, que riquezas e glórias vêm de ti. A tua palavra diz em 1 Samuel capítulo 2, a partir do versículo 7, que o Senhor empobrece, mas enriquece. Então nesta tarde, nessa noite, eu oro ao Senhor para que o Senhor possa trazer provisão para minha casa, e que minha filha tenha o soufflé dela, Senhor. Isso eu e minha filha orando juntos. Minha filha tinha 3 anos de idade. Daqui a pouco o pastor Jorge toca o interfone lá de casa. A resposta é imediata, irmão. O interfone toca: ô varão, paz do Senhor. Eu: paz do Senhor. Eu vim tomar um café com você. Eu falei: misericórdia. Eu falei assim: eu estou na prova, não tem quase nada. Esses camaradas querem visitar a gente na hora de prova. Olha eu julgando, irmão. Olha eu julgando. Mas aí quando eu vou lá fora, o irmão está com 2 sacolas na mão. E ele disse assim: eu aproveitei, já passei na padaria, trouxe pão, trouxe leite. Falei: vamos entrar, irmão. Aleluia, glória a Deus. Vamos entrar, porque eita glória. A mesa não tinha nada. E ele entrou, aí comemos. E,
eu também lembrei, rapaz. Eu passei na padaria aqui atrás da sua casa e comprei um soufflé para sua filha. Aleluia. Deus é um Deus de milagre, irmão. Pastor, mas parece é tão pequeno. Deus é um Deus de... Sabe o que Ana falou para Deus? Se tu me deres um filho, varão. Sim ou não? Ela não falou assim, eu quero apenas engravidar e ser mãe. Ela não disse isso. Ela foi específica no seu pedido para Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. Seja específico. O que é que você quer de Deus? O que é que você quer de Deus? Irmão, eu sou formado pela CBF. Eu sou treinador de futebol. Formado com carteirinha e tudo, pastor. Antes de eu viajar, minha carteirinha chegou. Depois eu trago ela aqui para o senhor abençoar. Tudo isso partiu, sabe de onde? Do pastor Jorge e do pastor Daniel. Posso falar por quê? O pastor Jorge um dia me falou, ele e o pastor Daniel, por que você não vai ser treinador de futebol? E eu aprendi a ouvir profeta. Eu aprendi a ouvir profeta. Sabe por quê? Porque no livro de 2 Crônicas 20:20, credes em Deus e estareis seguros. Crede nos seus? E o que acontece? Prosperareis. Falei, opa, o pastor Jorge falou comigo, eu vou ver esse negócio aí. Só que o curso custava R$8.760. Falei, eu tenho que dividir 10 vezes, 870, meu Deus do céu, é muita coisa. Meu cartão não comporta isso. Mas para quem eu fui? Ligar para o céu. Como é que você liga para o céu? Clama a mim e responder-te-ei. Fui buscar de Deus, irmão. Nunca usei o altar da missão para dizer assim, irmão, estou querendo fazer isso, estou precisando de uma ajuda. Nunca. Estou aqui no altar com temor e tremor no meu coração, porque eu sou muito experiente nessa área, querido. Eu sei o que é falar de dinheiro na igreja. Tem pessoas que não vão entender, por isso que eu não falo. E aprendi aqui, ó. Tá bom? E comecei a orar, pastor. Daqui a pouco o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, você não quer fazer o curso de treinador, não? Falei, estou pensando. Enrolei o homem mais de um mês, porque ele queria saber o valor. Eu não queria falar para ele. Não queria falar para ele. Exatamente porque eu sabia onde ele queria chegar. Depois de mais de um mês me falando, eu disse, olha, o valor é esse. R$500 te ajuda? Eu falei, nossa Deus, demais. E aí ele falou, então o senhor pode fazer o curso, porque Deus mandou eu te abençoar com R$500. Eu falei, amém. Então ele me dava 500, eu tirava 50, porque 50 não é meu. Colocava no gasofilaço e paguei o curso. E aí eu falei assim, aí algum outro irmão falou, e agora? E o licença A, para você dirigir um carro melhor? Aí eu disse assim, esse curso custa R$10.550. Como é que você vai dividir, pastor? A perder de vista, irmão. R$1.055 por mês. Aí depois de muito tempo também, ele me perguntando para mim, por que você está falando isso, pastor? Porque um homem cheio do Espírito Santo espera em Deus. Eu espero em Deus, pastor. E aí um varão chegou para mim e disse assim, ó, quanto custa o curso? Eu falei, R$10.550. Pode fazer a inscrição, pastor, porque Deus falou comigo para eu pagar tudo para o senhor. Irmão, presta atenção no que eu estou falando. Isso aqui é testemunho, irmão. Amém? Isso é como nasce um campeão. Não é isso, irmão? Como nasce um campeão. Um campeão só nasce quando ele crê em Deus. Um campeão só nasce, um campeão nasce quando ele entende que Deus está no controle. E eu orei ao Senhor, pastor Jorge, eu disse assim, Senhor, se o Senhor tiver nesse negócio, as portas vão se abrir. Agora, se não tiver também, pode fechar, que não tem problema não, porque comigo eu quero estar na tua vontade. É como Jesus falou, seja feita a tua vontade, não a minha. E nós precisamos aprender isso, aprender a fazer a vontade de Deus. Amém? Eu fui lá, fiz o curso, enfim, resumindo a história e fechando aqui, hoje eu sou treinador credenciado pela CBF. Eu não sei porque que o Ronaldo me chamou. Ronaldo Fenômeno. Sabe por que eu conto minha história, irmãos? Sabe por que eu conto testemunho? Porque eu aprendi que testemunho edifica vidas. Amém? Porque às vezes tem muitas pessoas incrédulas na igreja, estão na igreja, mas não acreditam que Deus pode fazer. E por isso que eu conto meus testemunhos. Então a Bíblia diz que eu não posso me embriagar com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Agora eu te pergunto, por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Ou por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Atos capítulo 1, versículo 8, diz a Bíblia, mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para mostrar que eu sou cheio? Para quê? Para pular? Para rodopiar? Para entregar algumas palavras? Para falar em línguas? Para ter variedade? Não, porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Ou para que eu busco essa presença? Por que eu tenho que me envolver com o Espírito Santo? A Bíblia diz que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para quê? Para ser testemunhas. Eu vou buscar a presença do Espírito Santo na minha vida para eu testemunhar de Jesus lá fora. Irmão, eu sei o que é o meio do futebol. Por muitas vezes, pastor, meus amigos, eu jogando no Vasco, eles diziam para mim assim: aí, mineiro, olha, carioca, né? Tem carioca aqui? Meu Deus, olha aí, ó. Eles diziam para mim assim: aí, mineiro, nós vamos encontrar no quiosque, tá ligado? Eu falei, tô ligado. Eu então, tô ligado. Lá na Sernambetiba, no posto tal, beleza? Beleza. Eu crente, pastor, lá na igreja do pastor Jaime Soares, lá no Rio de Janeiro, igreja Assembleia de Deus, Bom Sucesso, eu frequentava lá. E aí eu falava assim: eu vou passar em casa, vou pegar minha esposa e minha filha, a Rebeca, e aí a gente encontra no quiosque, beleza? Aí, parceiro, não dá, meu irmão, é só nós. Eu falei: Rio de Janeiro, você não precisa nem sair de casa para pecar, irmão. Porque o diabo manda as pessoas lá na sua casa. Eu estou falando sério, eu sei o que estou falando. Eu disse assim: deixa eu falar para você uma coisa, eu sou servo de Deus, e onde a minha esposa não pode estar, eu também não estou. Onde a minha esposa não vai, eu também não vou. Porque eu sabia o que rolava, pastor. Então, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz no livro de Mateus 5,16, se não me engano? Põe para mim, por favor. Olha o que diz a Bíblia: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e através da sua vida vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Então Deus te chamou para ser luz, Deus te chamou para ser uma influência positiva nessa sociedade pecadora, e onde Deus te colocou é para você brilhar para a glória dele. É por isso que a gente tem que buscar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Simples assim, irmão. Aleluia. Mas infelizmente a gente às vezes é muito mais movido a buscar a Deus por algumas necessidades que a gente tem. Não, eu vou buscar a Deus por aquilo que Ele é. Eu já sei, pastor, eu vou terminar. Por aquilo que Ele é. Não por aquilo que Ele pode me dar, mas Deus já me deu o que eu preciso. Amém, igreja? Qual é a sua necessidade? A Bíblia diz que sendo Ele nosso pastor, o que Ele faz? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Filipenses 4,19. A Bíblia diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Qual é a sua necessidade nessa noite? Você sabe por que eu tive uma carreira vitoriosa? Como o pastor Jorge mesmo disse. Você sabe por que o meu nome e a minha foto está gravado em um determinado lugar no Morumbi? Está no chão. Diga que você for lá, vai lá no portão 17 do Morumbi, tem uma rampa de acesso que vai até o Memorial de São Paulo, onde tem todo o acervo do tricolor paulista. Você vai ver a minha foto no chão, uma estrela igual a que tem no Hollywood. Eu, um garoto de Santa Luzia não, morador de Santa Luzia, porque eu sempre fui de Jesus, nunca fui de Santa Luzia. Amém? Que aliás, pastor, a missão abençoada lá, né, pastor? Presta atenção que eu vou te falar. Nunca almejei coisas grandes demais. Eu nunca pensei nem em jogar, nem ser campeão de nada. Eu queria apenas ser jogador de futebol de um time grande. Quando eu era torcedor, eu era atleticano. Influência de família. Aí eu me converti e tomei juízo, né? Aí eu me converti ao São Paulo. Mas um dia eu estava no Mineirão assistindo Atlético Cruzeiro. Eu olhava para o gramado e dizia assim: um dia eu vou estar aí. E não passou muito tempo, eu estava lá no gramado jogando. No ano de 1991, pastor, eu assisti o São Paulo jogando.
uma final do Campeonato Paulista. Eu jogava no América. O América, quando ia muito torcedor, é 2.000, mas tem que estar muito bem para ir 2.000 pessoas. Eu vi o Morumbi com 90.000 pessoas. Eu falei, quando é que eu vou jogar num time como esse? 12 dias depois que eu falei, eu estava dentro do Morumbi assinando um contrato com o São Paulo. Um ano depois, eu estava sendo campeão mundial com o São Paulo. Quando Deus quer fazer, irmão, Ele faz. Não há limites para Deus agir. Você que veio aqui nessa noite, eu queria que você ficasse de pé. Sabe por quê? Um campeão, ele só pode se tornar um campeão quando ele deposita toda a sua confiança em Deus. E a minha história de vida no futebol, toda ela foi baseada numa fé muito grande em Deus. Muito grande. Eu vim jogar no Cruzeiro em 96. Fiquei 7 meses no Cruzeiro. Fui campeão de 2 títulos do Cruzeiro. Campeão mineiro e campeão da Copa do Brasil. Fui jogar no Vasco, pastor, que nunca tinha sido campeão da Libertadores. E naquele ano o Vasco foi campeão 4 vezes. Aí eu entendi que onde o crente coloca o pé, Deus abençoa. Ei, onde você colocar os seus pés, Deus vai te abençoar. Então Deus te chamou para ser testemunha. Quando a Bíblia fala que Estevão, antes de ser apedrejado, diz a palavra de Deus, que ele fitou os olhos nos céus, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele não temeu a morte. Ele fitou os olhos nos céus, e viu Jesus Cristo assentado à direita de Deus. Então uma pessoa, quando ela busca essa presença gloriosa, maravilhosa, do Espírito de Deus na vida dela, ela se torna uma pessoa forte, e ela consegue romper barreiras inimagináveis. No ano de 2011, a minha esposa e eu devolvemos uma filha para Jesus. Minha esposa engravidou. Foi a primeira viagem para Israel que o pastor Jorge fez com a Getsemane. Primeira caravana, 2010. Eu tive o privilégio de ir. E aí, quando eu voltei, minha esposa disse: eu estou grávida. Já tem pouco mais de um mês. E nós desejamos aquela criança, arrumamos o quartinho todo. Mas aí, faltando apenas 2 semanas para poder o parto ser feito, a nossa casa foi invadida por 3 bandidos com arma em punho. 3 bandidos. E nós dizíamos: aquele que é nascido de Deus, o guarda, e o maligno não lhe toca. 2 semanas depois, a minha esposa recebe a criança. Ela teve o parto. E a criança nasce com uma síndrome rara chamada síndrome de Edwards. Não sei se alguém que conhece. Normalmente o ser humano, ele nasce com 46 cromossomos. A nossa filha nasceu com 47. Incompatível com a vida. Viveu 2 meses, 27 dias. E nós a devolvemos para o Senhor. Mas nunca deixamos de adorar a Deus, nunca deixamos de servir a Deus, e nem tampouco de fazer a obra do Senhor. Porque a nossa filha foi sepultada à tarde, e à noite eu estava no culto de libertação pregando o Evangelho. Você tem que buscar muito a presença de Deus. Eu quero fazer uma oração, se o pastor Jorge me permitir, orar por você, para que você seja também cheio do Espírito Santo nessa noite. Se você quer isso, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem até o altar do Senhor. Eu quero orar por você. Aleluia. Nós estamos ali na Getsemane do Castelo há 16 anos. Eu já passei muita coisa ali. Nós já tivemos ali mais de 600 membros da missão. Mas abriram várias igrejas por perto, e aí a gente acaba sempre cedendo a alguém. Já passei de tudo um pouco ali. Acusações, pessoas querendo puxar o tapete. Segredo do coração, meu irmão. Querendo puxar o tapete. Mas uma coisa eu tinha como convicção na minha vida: quem me plantou aqui foi Deus, e quem me tira daqui é Deus. E quando a gente tem essa convicção, Deus honra. Amém? Então eu quero fazer essa oração. Posso, pastor? Eu quero fazer uma oração nessa noite, para que Deus possa te fortalecer. João Batista disse que ele não era o Cristo, mas aquele que viria após ele, esse era o Cristo. Ele disse: as alparcas dos pés dele, eu não sou nem digno de desatá-las. E a Bíblia diz que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E João Batista disse: é necessário que eu diminua, para que ele cresça. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é maior do que eu, cujas alparcas dos pés dele não sou digno de desatá-las, porque ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, te exaltamos, porque tu és grande, é poderoso. Ó Deus, muitas vezes, ó Pai amado, nós somos impulsionados por algumas mensagens que nós ouvimos, que é melhor eu buscar algo material para a minha vida. A tua palavra diz em Lucas, no capítulo 10, no capítulo 12, quando ali, meu Pai amado, aquele homem que era avarento, queria quebrar o celeiro dele e construir um celeiro maior. Então naquela noite ele ouviu uma palavra dizendo: louco, nesta noite te pedirão a tua alma, e que tens preparado para quem será. E ele ouviu também uma voz dizendo desta maneira, que o valor do homem não consiste nos bens que ele possui. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, que o maior bem que nós podemos ter é a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu oro por esse irmão, por essa irmã que se encontra aqui nessa noite. Eu vejo pessoas aqui chorando, eu vejo pessoas aqui, ó Deus amado, desejosos de receber essa presença gloriosa. E nessa noite, ó Pai, nós invocamos a presença do Espírito Santo na vida de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que a questão para que todos possam, Deus amado, retornar para casa, voltar de uma maneira diferente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus querido, porque a presença desse Espírito Santo maravilhoso é poderoso na nossa vida. Vai nos dar força, meu Deus amado, para continuar na caminhada, vai nos dar força para continuar, ó Deus, essa batalha, porque somente sendo cheio da tua presença é que nós vamos suportar as provações muitas vezes, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado. Daniel fazia diferença, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. José fazia diferença, porque ele era um homem também cheio do Espírito do Senhor, ó Deus. Estevão fez diferença, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Sansão fez diferença, porque ele era cheio do Espírito Santo. E nessa noite também, ó Deus, eu creio que nós seremos pessoas diferentes, porque nós invocamos a presença do Senhor nas nossas vidas, através do teu Santo Espírito. Por isso, ó Deus amado, derrame sobre este povo a tua unção, a tua graça, o teu poder, Senhor, para que possamos, ó Pai amado, enfrentar os obstáculos. E nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te agradeço pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, e que a cada dia essa igreja seja cheia da tua graça e do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Se você crê, levante as suas mãos e glorifique ao Senhor. Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor, porque Ele é fiel.